Anti-Daring. Friedrich Engels. Parte 2. Economia Política. Capítulo 9. Leis naturais da economia. A renda territorial. Apesar de nossa boa vontade, até aqui não havíamos logrado descobrir como o Sr. Daring consegue apresentar-se, no domínio da economia política, gabando-se de um sistema novo que não só é suficiente para a época em que vivemos, como também é decisivo para esta época. Mas o que não logramos ver, a propósito da teoria da violência, nem a propósito do valor e do capital, talvez se torne claro como o dia, aos nossos olhos, quando consideramos as leis naturais da economia, expostas pelo Sr. Daring. Com efeito, diz ele com sua originalidade e sua precisão habituais, o êxito da verdadeira ciência consiste em ultrapassar as simples descrições e classificações da matéria, por assim dizer, imóvel, para chegar às ideias vivas que explicam a gênese das coisas. O conhecimento das leis é, por essa razão, o mais perfeito de todos os conhecimentos, porque nos mostra como um fenômeno determina outro. Para começar, a primeira das leis naturais de toda a economia foi especialmente descoberta pelo Sr. Daring. Coisa notável, Adam Smith não só não salientou o fator mais importante de toda a evolução econômica, como se esqueceu totalmente de formulá-la em particular e, dessa maneira, sem o querer, rebaixou a um papel secundário a força que imprimira o seu cunho à evolução da moderna Europa. Estas leis fundamentais, descobertas pelo Sr. Daring, estão assim formuladas. Lei número 1. A produtividade dos meios econômicos, das riquezas naturais e da força do homem é intensificada pelas invenções e descobrimentos. Espantoso! O Sr. Daring trata-nos mais ou menos como em Molière aquele pândego trata o fidalgo, ao dizer-lhe que ele fez prosa toda a vida sem o saber. Que as invenções e descobertas aumentem em alguns casos a força produtiva do trabalho, em alguns casos, mas não de modo algum em um grande número, como o provam os arquivos poerentos das negociações das patentes de invenção do mundo inteiro, já há muito tempo que o sabíamos. Mas que essa velha banalidade seja a lei fundamental de toda a economia, eis uma revelação que ficamos devendo ao Sr. Daring. Se a vitória da verdadeira ciência, em economia política como em filosofia, consiste somente em dar ao primeiro lugar comum que nos ocorre um nome retumbante e proclamá-lo como uma lei natural, ou seja, como uma lei fundamental, então, realmente, fundar a ciência sobre uma base aprofundada, revolucionar a ciência, torna-se possível a todo mundo, inclusive a redação da Volkszeitung de Berlim. Seríamos constrangidos a aplicar com todo o rigor ao próprio Sr. Daring o julgamento que ele fez de Platão. Mas se isso é ciência econômica, o nosso autor partilha-a com alguém que jamais soube exprimir uma ideia ou simplesmente dizer uma palavra sobre a própria evidência dos fatos. Quando dizemos que os animais comem, com isso enunciamos tranquilamente, com toda a inocência, uma grande coisa. Para revolucionarmos toda a zoologia, não teríamos senão dizer: a lei fundamental de toda a vida animal é comer. Lei número 2. Divisão do trabalho. A separação dos ramos profissionais e a especialização das atividades aumentam a produtividade do trabalho. No que contém de exato, essa tese é um lugar comum desde Adam Smith. Até que ponto é exata, ver-se-á na terceira parte desta obra. Lei número 3. Distância e transporte são as causas principais que entravam ou favorecem a cooperação das forças produtivas. Lei número 4. O Estado industrial tem uma capacidade produtiva incomparavelmente maior que o Estado agrícola. Lei número 5. Em economia política, nada acontece sem que corresponda a um interesse material. Tais são as leis naturais sobre as quais o Sr. Daring funda sua economia. Ele continua fiel ao método que já expusemos a propósito de sua filosofia. Alguns truísmos da mais desolante banalidade constituem as proposições fundamentais e também as leis naturais de sua economia. Sob o pretexto de desenvolver o conteúdo dessas leis, absolutamente sem conteúdo, a ocasião é aproveitada para uma longa digressão econômica sobre diferentes temas, cujos nomes se encontram nessas pretensas leis, sobre as invenções, a divisão do trabalho, os meios de transportes, a população, os interesses, a concorrência, etc.,
digressão cuja vulgaridade não tem para salientá-la senão um grandiloquente estilo oracular, e aqui e ali uma deturpação proposital ou argúcia pretensiosa sobre todas as espécies de sutilezas casuísticas. Após o que, finalmente, chegamos à renda territorial, ao lucro do capital e ao salário, e como não tratamos precedentemente senão destas duas últimas formas de apropriação, terminaremos por um estudo rápido das ideias do Sr. Düring sobre a renda territorial. Passamos por alto todos os pontos em que o Sr. Düring se limita a repetir Carey, seu predecessor. Não trataremos aqui de refutar a Carey, nem de defendê-lo contra suas tergiversações e fatuidades acrescentadas à concepção ricardiana da renda do solo. Interessa-nos apenas o caso do Sr. Düring, e ele define a renda do solo como a renda que o proprietário recebe do solo em sua condição de proprietário. A ideia econômica de renda territorial que o Sr. Düring deve explicar é singelamente traduzida em linguagem jurídica, de maneira que não avançamos um palmo. Nosso construtor de alicerces profundos é, portanto, obrigado a entregar-se por bem ou por mal a excessos de explicações. Compara o arrendamento da terra ao empréstimo de um capital, mas logo descobre que essa comparação soa como todas as outras, porque, diz ele, se quiséssemos prosseguir na analogia, seria mister que o lucro que fica para o arrendatário, após ter pago a renda territorial, correspondesse ao restante do lucro do capital que toca ao empreiteiro que explora o capital, dedução feita dos juros. Mas não estamos acostumados a considerar os ganhos do fazendeiro como a renda principal e a renda territorial como um resto. A prova de que se faz a este respeito uma ideia diferente é o fato de que na teoria da renda territorial não se distingue especialmente o caso em que um homem explora ele próprio a sua terra, e não se dá muita importância à diferença quantitativa que existe entre uma renda percebida sob a forma de arrendamento e uma renda produzida por aquele mesmo que a ofere. Pelo menos, não é induzido a conceber a renda de um proprietário que explora o seu pedaço de terra como dividida em dois elementos, representando um, por assim dizer, os direitos dos bens rurais, e o outro, o lucro suplementar do empreiteiro. Abstração feita do capital próprio que o colono emprega, o seu lucro parece, no maior número de casos, ser computado como uma espécie de salário de seu trabalho. Entretanto, seria arriscado deixar de dizer alguma coisa sobre isso, uma vez que esta questão jamais foi encarada com tal precisão. Onde existam explorações consideráveis, ver-se-á que não se poderia considerar o ganho específico do arrendatário como uma espécie de salário de seu trabalho. Esse lucro, com efeito, surge em oposição à força de trabalho agrícola, cuja exploração torna por si mesma possível esta espécie de renda. É evidentemente uma fração de renda que fica nas mãos do arrendatário e torna menor a renda integral que o proprietário receberia caso explorasse por conta própria a terra. A teoria da renda territorial é uma parte da economia política especificamente inglesa, e devia sê-lo, pois é somente na Inglaterra que existe um modo de produção em que a renda se separa efetivamente do lucro e dos interesses. Na Inglaterra, como se sabe, dominam o latifúndio e a grande agricultura. Os latifundiários arrendam suas terras sob a forma quase sempre de grandes domínios, a arrendatários providos de capital suficiente para explorá-las. Estes arrendatários não trabalham como os camponeses alemães, não passando de autênticos empreiteiros capitalistas, pois empregam o trabalho de assalariados. Temos aí, portanto, três classes da sociedade burguesa e a renda própria a cada uma delas: o latifundiário, que percebe a renda territorial, o capitalista, que embolsa o lucro, o trabalhador, que recebe o salário. Nunca um economista inglês se lembrou de fazer o ganho do arrendatário, como parece ao Sr. Düring, uma espécie de salário. Esse economista não acharia arriscado dizer que o lucro do arrendatário é de modo incontestável, evidente e tangível o lucro do capital. É verdadeiramente ridículo, com efeito, dizer que nunca se levantou com tal precisão a questão de saber o que é, na verdade, o lucro do arrendatário. Na Inglaterra, não se tem nem mesmo necessidade de fazer semelhante pergunta, cuja resposta está dada há muito tempo pelos fatos, e nenhuma dúvida houve até hoje neste sentido desde Adam Smith.
O caso em que o proprietário explora ele mesmo as suas terras, como considera o Sr. Düring, ou melhor, como diríamos nós, a exploração por parte dos administradores por conta do proprietário territorial, como acontece às vezes na Alemanha, não altera a questão. Quando o latifundiário fornece o capital e faz a exploração da terra por sua própria conta, ele embolsa, além da renda territorial, o lucro do capital, como é inevitável no atual regime de produção. E quando o Sr. Düring pretende que não se julgou necessário até hoje considerar dividida em seus elementos, a renda seria mister dizer o rendimento de um proprietário que explora as suas próprias terras, é decididamente uma inverdade, que ainda uma vez só lhe prova a ignorância. Vamos tomar um exemplo. O rendimento que se tira do trabalho chama-se salário. O que um homem tira do emprego de capital chama-se lucro. O rendimento que provém exclusivamente do solo se chama renda e pertence ao proprietário territorial. Quando essas diversas espécies de rendimento tocam a pessoas diferentes, é fácil distingui-las, mas quando cabem a uma só e mesma pessoa, elas quase sempre se confundem, pelo menos na linguagem corrente. Um latifundiário que também explora parte de suas próprias terras deveria receber, uma vez pagos os gastos de exploração, a renda do proprietário territorial e o lucro do arrendatário. Entretanto, ele chamará de boa vontade, pelo menos na linguagem corrente, todo o seu ganho de lucro, confundindo assim renda com lucro. A maioria dos lavradores da América do Norte e das Índias Ocidentais está nesse caso. A maior parte cultiva suas propriedades e raramente ouvimos falar da renda de uma lavoura, e sim do lucro que ela dá. Um hortelão, que cultiva com suas mãos sua própria horta, é proprietário territorial, arrendatário e operário assalariado ao mesmo tempo. O produto deveria, portanto, pagar-lhe a renda do primeiro, o lucro do segundo e o salário do terceiro. Entretanto, tudo passa ordinariamente como sendo produto de seu trabalho. Desse modo, a renda e o lucro se confundem com o salário. Esse trecho encontra-se no capítulo 6º do primeiro livro de Adam Smith. O caso em que um proprietário explora, ele próprio, os seus bens já foi, portanto, estudado há 100 anos, e as dúvidas e incertezas que tanto amarguraram ao Sr. Düring provêm exclusivamente de sua própria ignorância. Por fim, ele procura livrar-se do embaraço com um golpe audacioso. O ganho do fazendeiro funda-se sobre a exploração da força de trabalho agrícola. É, pois, evidentemente, uma fração de renda da qual é diminuída a renda integral que deveria propriamente ir ter ao bolso do proprietário territorial. Isso nos ensina duas coisas. A primeira é que o arrendatário diminui a renda do latifundiário, isto é, que no Sr. Düring não é, como se havia até agora figurado, o arrendatário que paga ao proprietário territorial, mas o proprietário territorial que paga ao arrendatário uma renda, e eis aí um ponto eminentemente original. Em segundo lugar, ficamos sabendo, finalmente, o que o Sr. Düring entende como renda do solo. É todo o sobreproduto obtido na agricultura pela exploração do trabalho do camponês. Mas como em toda a economia política até os nossos dias, alguns defensores da economia vulgar podem ser postos à parte, esse sobreproduto se divide em renda territorial e lucro do arrendatário. Entretanto, ele chamará de boa vontade, pelo menos na linguagem corrente, todo o seu ganho de lucro, confundindo assim renda com lucro. A maioria dos lavradores da América do Norte e das Índias Ocidentais está nesse caso. A maior parte cultiva suas propriedades e raramente ouvimos falar da renda de uma lavoura, e sim do lucro que ela dá. Um hortelão que cultiva com suas mãos sua própria horta é proprietário territorial, arrendatário e operário assalariado ao mesmo tempo. O produto deveria, portanto, pagar-lhe a renda do primeiro, o lucro do segundo e o salário do terceiro. Entretanto, tudo passa ordinariamente como sendo produto de seu trabalho. Desse modo, a renda e o lucro se confundem com o salário. Que faz, porém, o Sr. Düring? Finge desconhecer completamente a divisão do sobreproduto agrícola em renda territorial e lucro do arrendatário, isto é, finge ignorar absolutamente toda a teoria da renda estabelecida pela economia clássica, pretendendo fazer crer aos seus leitores que nenhum economista até hoje estabeleceu com tanta precisão a questão de saber o que é de fato o lucro do arrendatário.
faz como se tratasse de um assunto inteiramente novo, que nunca tivesse sido tratado, e do qual não se conhecia senão as aparências e as dificuldades. Foge da aborrecida Inglaterra, onde absolutamente sem intervenção de qualquer escola teórica, o sobreproduto agrícola é tão impiedosamente dividido em seus elementos, renda territorial e lucro do capital. Foge para as regiões de seus amores, onde reina o Landrecht prussiano e a exploração pelo proprietário está em plena floresta patriarcal, onde o dono de uma gleba entende como renda os rendimentos que dela ofere, onde a opinião dos senhores fidalgos sobre a renda pretende ainda impor-se à ciência, onde o Sr. Düring pode ainda esperar insinuar-se com suas ideias confusas sobre a renda e o lucro, e até mesmo conseguir fazer passar de contrabando sua nova invenção, a renda territorial paga não pelo arrendatário ao proprietário territorial, mas por este ao arrendatário.